Vamos abrir no texto de Romanos, capítulo 3, continuando o nosso estudo, baseado nos 5 pontos do calvinismo. Estamos tratando do primeiro ponto, que é a depravação total, onde na controvérsia entre os arminianos e calvinistas no século XVII, os calvinistas reafirmam a condição do homem como depravado totalmente, corrompido totalmente, e os arminianos argumentam que o pecado, apesar de corromper o homem todo, ainda foi preservado sua capacidade de exercer um livre-arbítrio. Então, nessa controvérsia, os calvinistas reafirmam a posição que é considerada a posição bíblica, de que o pecado atingiu o homem de tal maneira, por isso esse termo totalmente depravado, é que a ideia é de que o homem se tornou totalmente atingido pelo pecado, de tal maneira que cada área, cada aspecto, cada faculdade do ser humano foi atingido de maneira que o homem todo, daí a ideia totalmente, que o homem todo foi atingido pelo pecado, corrompido pelo pecado, a ponto de se tornar totalmente inútil, incapaz e incapacitado de fazer espiritualmente alguma coisa que possa cooperar para a sua salvação, até mesmo crer ou fazer qualquer tipo de escolha ou de obras que seja espiritualmente aprovado, porque qualquer obra, qualquer ação humana é fruto de um homem totalmente corrompido. Então, o que significa que qualquer ato humano, por mais bondoso que seja, está misturado com o pecado, por isso não pode ser considerado uma obra justa diante de Deus. Essa é a ideia de totalmente depravado. Nós vamos concluir este ponto hoje, tratando de alguns aspectos que a palavra de Deus nos apresenta. O texto base é Romanos 3, de 9 a 20. Eu os convido para lermos mais uma vez de maneira alternada. Romanos 3, de 9 a 20, onde Paulo, o apóstolo Paulo, descreve muito bem aqui a condição do homem caído em Adão, de uma condição corrupta, de uma corrupção, de uma condição tão profunda, de uma corrupção tão profunda, que o atinge totalmente e o torna totalmente inútil e incapaz. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei tem conhecido o pecado. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro na sua generalização, ele invoca esses dois grupos étnicos que representam toda a humanidade, judeus, aqueles que fazem parte da aliança, têm a lei de Deus, tanto judeus como gregos. Os gregos aí representam a totalidade dos gentios, um grupo étnico, uma parte tomada pelo todo, os gregos, principalmente por conta do Império Grego, da cultura helenista, né? Era uma das maneiras de
descrever, de representar os gentios, né, gregos, usar a expressão gregos. Então Paulo está dizendo que tanto os gentios como os judeus, que toda a humanidade está encerrada debaixo do pecado, todos estão na condição de corruptos e corrompidos em Adão. E ele diz que até aqueles que receberam a lei não são superiores aos que não têm a lei escrita. Ele está falando dos judeus agora em detrimento aos gentios, que os judeus não são superiores, porque a lei não servia nem para confirmar, nem para dar uma justiça. A lei dada por meio de Moisés nunca serviu para justificar os judeus, ou por meio de uma atestação, ou seja, de uma confirmação. Porque isso é muito interessante. A lei, ela não confere justiça, ela não dá justiça. A lei, ela estabelece os parâmetros da justiça para confirmar aqueles que são justos. Então, eu não digo assim, olha, eu não posso dizer assim, olha, a lei brasileira faz do cidadão brasileiro um cidadão justo. Não. A lei brasileira, ela estabelece os parâmetros do que pode ser considerado um cidadão justo, né? E uma vez que o cidadão obedece às leis do seu país, então ele é confirmado, atestado. Então a lei não dá justiça, a lei revela se ela existe ou não. Então, por exemplo, Deus deu a lei, o mandamento para Adão, dizendo: não coma do fruto. Enquanto Adão não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que essa lei está fazendo com ele? Ela está confirmando o que ele tem como uma condição natural dada por Deus, o que é? Uma justiça inerente à sua condição de criatura criada perfeita à imagem e semelhança do seu Criador. Então, o que é que a lei está fazendo com Adão quando ela foi dada? Ela está atestando aquilo que Adão é. Adão é justo. Quando Adão desobedece à lei, o que é que a lei está fazendo com Adão? Revelando que algo está mudando no seu interior, na sua natureza. Olha, só está atestando e revelando. Por isso que Paulo diz assim, olha, a lei foi dada não para produzir justiça, mas a lei dada a partir da queda de Adão foi dada para quê? Para revelar a injustiça. A revelar que o homem é corrupto, mas também para reafirmar, ratificar o parâmetro moral de Deus. A lei está dizendo assim, isso é ser justo. Então, como o homem não obedece, a lei está dizendo assim, você não é justo. É isso que a lei de Deus está fazendo com os judeus e faz com os homens. Diz para nós, você não é justo. Então, por isso que ele diz assim, ó, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, aí está falando aqui dos judeus, tá? Diz para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, os gentios já estão aí condenados. Os gentios já estão fora da lei, então já está dizendo que eles são. Só que vocês que estão recebendo a lei, receberam a lei não para dizer que vocês são justos. Vocês receberam a lei para tomar consciência de que vocês são injustos e precisam de uma justiça que não está em vocês. Vem fora de vocês. É para que ninguém... Por isso ele diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, não tem como obedecer essa lei que está dizendo você já é pecador, você já é corrupto. Então, a lei nunca foi dada para produzir justiça ou atestar uma justiça que o homem não tem mais. A lei foi dada para revelar, primeiro, reafirmar o parâmetro de justiça, parâmetro de moralidade de Deus e revelar a condição que o homem se encontrava. Então, nós vimos na semana passada que a doutrina calvinista da depravação total, o que é que ela ensina? Primeiro nós vimos o que é que não é. Depravação total não significa que o homem é totalmente mau, é mau tanto quanto poderia ser. Não significa que o homem é tão mau o quanto ele pode ser. Significa que existem variações na manifestação desta corrupção, dessa depravação nos homens. Ou seja, cada homem, cada ser humano manifesta em níveis diferentes
a corrupção que atinge toda a sua natureza. Isso por conta das inclinações, dos potenciais pecaminosos e de como atuam os elementos restringidores do pecado, como a educação dos pais, a cultura, o ambiente em que esse ser humano está inserido, os estímulos que ele recebe. Então, os elementos, o quanto de influência da igreja, do Espírito Santo e do Evangelho esse ser humano recebe, quanto maior a influência dos elementos restringidores, menos manifestações visíveis nós teremos deste potencial pecaminoso. Por isso que alguns seres humanos parecem passar por melhores do que são. Porque eles não são aparentemente tão maus o quanto potencialmente são e podem ser, e podem se tornar. Então, depravação total não significa que todos os seres humanos igualmente manifestam sua depravação, sua corrupção. Há níveis diferentes na manifestação. Por isso você vai ver Salomão descrevendo aquele ser humano depravado em seu estágio mais elevado de manifestação, que ele chama de filho de Belial. Aquele que, como a gente diria hoje, é o filho do gabiroto. Esse tem parte com bicho ruim. Então, aquele indivíduo em que seu potencial pecaminoso se aflora e se manifesta com mais poder e mais força do que a maioria. Certo? Então, isso é que muitas vezes nos engana. E a gente não compreende a doutrina da depravação muitas vezes total, porque alguns pecadores não parecem ser tão maus o quanto a Bíblia diz que eles são e têm potencial para se tornar. Certo? Então, depravação total não significa que todos os homens manifestam igualmente sua depravação, sua corrupção, seus potenciais pecaminosos. Segundo, não significa que o homem é tão mau a ponto de não poder produzir alguma obra boa, no sentido de ter algum benefício prático e de valor para a vida. Então, Jesus, eu citei esse exemplo semana passada, que Jesus mesmo usou esta verdade para comparar os homens a Deus, os pais humanos com Deus como pai. Ele disse assim, vocês que são maus, então ele generalizou, ele falou de todos os seres humanos que são pais, aí ele diz assim, vocês que são maus, porque vocês são corruptos, depravados, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Então é assim, o homem mau sabe ser um bom pai, é capaz de ser um bom pai, que cuida dos seus filhos, que dá boas coisas para os seus filhos, que dá uma boa educação, que dá bons recursos, que trabalha e dá uma boa vida para os seus filhos. Ele diz, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas, bons presentes para os seus filhos, muito mais vosso Pai Celeste, que é perfeito, e vos dará o Espírito, vos dará aquele que garante as verdadeiras bênçãos, os verdadeiros e bons presentes em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo, o portador da bênção de Deus, aquele que traz a bênção de Deus aplicando os benefícios da obra de Cristo em nós. Então, o próprio Jesus faz esse comparativo. Então, ele diz que o homem... Então, baseado nesse próprio exemplo que Jesus dá, podemos dizer que depravação total não significa que o homem é tão mau a ponto de não poder produzir alguma coisa que tenha valor prático, que seja bom quanto à sua utilidade para esta vida, para beneficiar a vida. Ela sempre será má porque ela está misturada com o pecado, então não pode ser considerada uma obra boa em seu sentido de desprovida de qualquer forma de mal e de injustiça. É impossível. E próprio Isaías explicou isso quando disse que as nossas melhores obras são como trapos da imundícia. Ele diz que as nossas melhores ações estão misturadas com o pecado e chega diante de Deus como um pano sujo, purulento de ferida. É isso que ele está dizendo. Então, não significa que não seja boa para o benefício da vida humana, mas não é boa
para a aprovação de Deus como boa obra. Queria falar alguma coisa, Wênis? Então Isaías deixa muito claro que, sim, nossas obras podem ser chamadas de boas quando elas beneficiam a vida, trazem algum benefício para a vida, ajuda alguém, promove algum bem para o ser humano, mas até esse ato, ele é misturado com pecado. Ele não é totalmente bom, né? Então, diante de Deus, porque o parâmetro de Deus é perfeição. Mas não quer dizer que o homem ele seja extremamente mal. Sim, que tudo que ele produz é necessariamente mal e ruim. Em todas as áreas do pecado afeta. Exatamente. Mas que ele tem a área mais santa desse homem. Tem pecado ali misturado. Tem pecado misturado. E isso faz de sua obra inútil para a sua salvação. Até isso. Religiosa. Né? É intrigante. Você já preparou para prestar atenção na linguagem de Paulo em 1 Coríntios 13, que é o texto clássico do amor? Você já parou para prestar atenção que Paulo diz que obras amorosas podem estar totalmente desprovidas de amor? Ele diz assim: ainda que eu dê os meus bens, distribua para os pobres, se eu não tiver amor, como é que eu, rico, pego os meus bens e distribuo para os pobres e fico sem nada, isso não ser amor? Ato amoroso, mas que não tem amor. Como pode ser isso? É que ele está dizendo que amor não é só o ato de doar algo a alguém. A motivação para o qual eu faço isso, a maneira como eu faço isso e o propósito para o qual eu faço isso vai determinar se isso é realmente amor. Por exemplo, eu posso doar tudo que eu tenho apenas para me promover, para ser Exatamente. Isso é idolatria. Meu ato amoroso está misturado com idolatria. Isso não é realmente amor. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo define como sendo amor? Minha disposição de fazer o bem para alguém, sem pensar ter retorno, qualquer tipo de retorno, por causa, primeiro, de Deus. Então, quando o ímpio pratica uma obra de caridade, que não tem a obediência a Deus como a sua principal motivação, esse ato de caridade está misturado com pecado. Então, se eu não busco a glória de Deus, se eu não faço por causa de Deus, para promover a glória dele, é tanto que todo tempo que a gente vê a Bíblia encorajando a prática de caridade, e Jesus explicou isso, né? Jesus disse assim, olha, quando vocês praticarem esmolas, jejum, todos os seus atos de justiça, não façam para os homens, façam para Deus. Porque se você fizer esperando o aplauso dos homens, você já recebeu toda a recompensa que esse ato merece. Olha, então ele está dizendo assim, ó, quando praticarem vossas justiças, não sejam como os hipócritas, como os fariseus, que quando dão esmolas, fazem de tudo para as pessoas verem e dizer, olha como fulano é bondoso, olha como fulano é caridoso. Eu fico pensando nesses crentes que ficam fazendo live de caridade cristã. É tudo que Jesus disse que não deve ser feito. Chamar atenção para a sua bondade aparente, sinalizada, mas para a glória de Deus. Então ele diz, quando você fizer esses atos que claramente vão trazer um elogio para você, e você ser visto como uma pessoa boa, e receber o aplauso dos homens, ele diz, faça em secreto. Se tua mão direita der esmola, esconde a esquerda, diz assim, não chame atenção, não faça alarde, porque o vosso Pai em secreto lhe recompensará. Mas ele não está falando só que você tem que tomar todo cuidado para ficar em secreto. Não é só isso. É que a sua motivação deve demonstrar que você não está buscando o aplauso para você, mas a glória para Deus e o bem realmente para aquele indivíduo. E outra coisa, quando você faz, você não espera que a pessoa esteja com fome hoje ou daqui a um ano,
o pessoal faz na época de Natal, né? Sim. Só tem fome, né? Em épocas em que o espírito, né, de caridade se move, né? Não é, é toda vez que você encontrar alguém precisando de ajuda. É isso. De uma forma constante. Paulatinamente. Constantemente. Né? É isso que Jesus está dizendo quando ele pergunta assim, quem é meu próximo? Que ele conta a parábola do bom samaritano. Na realidade ele está dizendo assim, meu próximo é todo mundo que aparece durante todo dia na minha vida, que aparece diante de mim precisando de minha ajuda. Esse é meu próximo. É aquele com quem eu me deparo precisando de minha ajuda. Esse é meu próximo. Né? Então, na realidade, como o Davidson perguntou, o ponto é que nenhuma obra boa, o pecador, o ímpio, pode produzir coisas boas. Boas no que tange seu benefício prático para a vida. Mas não é boa no parâmetro de perfeição e de justiça de Deus. Não conta como um ato de justiça para a sua salvação, para a redenção, para resolver o seu problema de pecado com Deus. Não conta. Está misturado com pecado. É obra de um pecador corrupto. Então nós vimos o que não é, mas também vimos o que é. O que é a depravação? O pecado atingiu de tal maneira o homem em toda a sua natureza, que qualquer obra, qualquer ação, qualquer movimento do homem está misturado com pecado e é impossível produzir alguma coisa que tenha algum benefício espiritual para ele e possa reverter a sua condição de pecador. Por quê? Porque nós vimos então que a Bíblia descreve a queda do homem se dando em Adão no pecado original. Então vimos que Adão foi colocado como cabeça federal, como representante legal da humanidade. Tá? Aí cabe a representação. Você pode dizer assim, não é justo Deus me punir no lugar de Adão. Né? Adão foi colocado como representante legal de toda a humanidade. Quem colocou ele? Deus. É prerrogativa divina, como criador e como legislador, estabelecer um representante legal. Ele tanto fez isso para a queda da humanidade, como fez isso para a redenção da humanidade. Jesus, eu costumo brincar que quem reclama da representação legal de Adão, dizendo que não é justo Deus imputar sobre nós o pecado de Adão, deve fazer a mesma coisa com Jesus. Diz assim, eu não aceito Jesus morrer em meu lugar, que o que ele fez me justifique, porque Jesus foi punido em meu lugar. Eu também não pedi para ele fazer isso, eu também não dei nenhuma procuração para Jesus tomar meu lugar. Você deu? Eu não dei. Você deu? Quem foi que deu procuração para Jesus tomar o lugar como representante legal? A gente não deu. Então, se Deus usou de sua prerrogativa para tornar a humanidade representada em Adão, no seu teste probatório em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, isso levou à queda da humanidade, de igual modo, Deus providenciou um substituto legal para trazer justificação, salvação, que é Jesus. Então, Deus tem prerrogativa, é prerrogativa divina, é prerrogativa do Criador, de Deus, como legislador, estabelecer os princípios e as normas legais. Eu, como ser humano, não tenho autoridade para isso, mas Deus sim. Então, em Adão, todos nós caímos. Então, essa condição de Adão trouxe consequência imediata para ele, né? A morte espiritual, que é a separação de Deus, a deflagração da morte física, que é a separação das duas partes que compõem o homem, a alma e o corpo, e ao morrer assim, ele é conduzido para a morte eterna, que é o inferno, a separação final, definitiva e eterna de Deus. Então o homem morre em 3 aspectos: espiritual, físico e eterno. Então a morte tem essas 3 facetas, mas na realidade é uma coisa só. Uma coisa está interligada à outra. O homem que morreu espiritualmente entra no processo de morte física e está em direção à morte eterna. Há uma interrupção desse processo, desta condução, na vida do eleito, quando Cristo vem
e o resgata dessa caminhada de morte. Veja como Deus é sábio, por isso que Deus colocou isso dentro de um processo. E a pessoa se imediatamente, Adão recebe os 3 aspectos imediatos da condenação, ou seja, ele morre espiritualmente, morre fisicamente e pega descendo para o inferno, ou seja, acabou a humanidade. Se Adão fosse reproduzir com Eva, ia ser tudo lá no quinto dos infernos, sem salvação, sem nada. Veja como Deus é sábio, né? A prolongação da vida e o processo e a morte como um ato e um processo é interessante dentro do plano divino em relação à humanidade. Veja que aí já fica claro que não era propósito de Deus que o pecado fosse a palavra final, mas a redenção fosse a palavra final para o pecado. Sim, Carlos. Deus colocou sobre nós a lei que não comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas essa que bem colocou. Sereis igual a Deus. Né? Sim. Ou seja, na verdade, o grande crime nosso é querer se colocar no lugar de Deus. Sim, né? sim. Querer ter esse Deus ali. E às vezes a gente se pergunta, né? Por que eu sou culpado de algo que eu não cometi? Sim. Todas as vezes que eu quero tomar a bandeira da minha vida, abandonando Deus, eu estou me colocando no lugar de Deus. Sim, sim. Então eu sempre sou pecador, independente da condição. Isso. E eu estou sempre me associando a Satanás e a Adão, né? Desse propósito, de querer tomar o lugar, de querer ser Deus no lugar dele. Né? Foi o grande pecado de Satanás, o seu orgulho, sua soberba, de querer isso, e de Adão. Então nós não somos diferentes. Né? Então, mas na realidade, por quê? Porque isso é uma consequência da nossa ligação legal e da nossa ligação humana com Adão. Adão, como nosso representante, também é o nosso pai, de onde todos procedem por geração natural. Então, como filhos de Adão, nós herdamos sua culpa, a culpa do pecado de ter comido o fruto e desobedecido a Deus, entrado no processo de morte. Então, nós recebemos a culpa, a maldição que é a morte, né? Paulo explica isso, que a morte, pelo ato de pecado de um só, a morte entrou em todos. Então, por isso que a morte é uma realidade. Então, nós herdamos a culpa, herdamos a maldição e herdamos a corrupção. Então, a depravação total fala disso, de que a nossa natureza, por isso aquela perguntinha que eu fiz capciosa da semana passada, né? Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Parece que é só um jogo de palavras, mas não é. Né? Não é só uma questão de ordem de palavras. Muda o sentido. Se eu digo que eu peco, que eu sou pecador quando eu peco, ou seja, eu peco quando eu me torno pecador quando eu peco, significa que enquanto eu não pecar, eu sou justo, eu sou bom. É que em algum momento eu nasço em um estado de pureza. De que a ideia da tábula rasa faz sentido. É que a ideia de o homem nascer como um anjinho, como o catolicismo fala, o catolicismo diz que o homem nasce com a natureza boa e ela é corrompida ao longo da caminhada. Então, isso significa que eu sou pecador porque eu peco? Ou seja, eu me torno pecador quando eu peco? Não. Eu peco porque eu sou pecador. Então, pecador é o que eu sou. Então, o que significa ser pecador? Eu já nasci com a culpa de pecador. Eu já nasci com a maldição de pecador. E eu já nasci com a corrupção de pecador. Ou seja, é da minha natureza querer pecar. Isso é que significa ser pecador. É igual o urubu. Você pode fazer o prato mais gostoso do mundo. Os animais carniceiros, os que fazem o trabalho sanitário no mundo, os carniceiros, as aves carniceiras, você pode fazer um filé e dar para ele comer. O que é que ele vai mais querer? Carniça. Por quê? É da natureza. Sabe a história do escorpião? É o escorpião, é? É o escorpião e o sapo? Bom, é exatamente isso aí. Melhor fábula para descrever a condição do homem enquanto natureza. Né?
O sapo, coitado, dá carona pro escorpião. O escorpião disse, você não vai me picar, não. Você não vai... Ele disse, não, vou não. Você está me ajudando. Só que no meio do caminho, né? Aí o sapo disse, que é isso? Ele disse, desculpa aí, sapo. É da minha natureza. Né? Não pude resistir. Então, é isso que Paulo está dizendo. Que o homem não tem como fugir do pecado. Por quê? O pecado é o que ele é. É da sua natureza corrompida, corrupta. De onde ele recebeu isso? De seus primeiros pais. Por isso que quando eu vejo um menino fazendo umas coisinhas, eu digo assim, a cara puxou o pai e a mãe. Aí os pais regalam os olhos, né? Aí eu disse, aí, ó, filho de Adão e Eva. Entendeu? Dá uma aliviada no pai e na mãe. Filho de Adão e Eva aí, ó. Entendeu? Então, nós herdamos dos nossos primeiros pais essa condição de depravação. A natureza corrompida, a culpa do pecado e a maldição do pecado. Então, isso não pode ser desfeito sem uma intervenção divina. E para a gente finalizar essa parte, os termos que a Bíblia descreve, então, esse homem caído em Adão, são termos que mostram uma condição de total inutilidade espiritual, total incapacidade espiritual. São termos que descrevem uma inaptidão, uma incapacidade espiritual de produzir alguma coisa que reverta a sua condição espiritual de culpado diante de Deus, ou seja, ele já é culpado de ter quebrado a lei, de amaldiçoado, ou seja, ele já está debaixo da maldição da morte. Se ele morrer nessa condição, ele vai para o inferno. E da corrupção, ou seja, ele não tem como se livrar do pecado. Então, por isso que o homem não precisa cometer nenhum pecado para merecer o inferno. Basta ele estar ligado a Adão. Basta ele estar ligado a Adão. Então, o que ele faz, os pecados que ele comete, só acumula maldição e juízo sobre ele. Porque algumas pessoas pensam assim, fulano precisa ouvir o evangelho porque se ele rejeitar Cristo, ele vai para o inferno. Ele não precisa rejeitar Cristo para ir para o inferno. Se ele rejeita Cristo, só acumula o juízo dele no inferno. Então, não é o que coloca ele no inferno é rejeitar Cristo. Quantas pessoas não ouviram o evangelho? Quantos milhares e milhares de seres humanos nunca ouviram falar do evangelho? Que fala para aquele caso dos irmãos gêmeos, né? E nasceram já destinados. Sim, Jacó e Esaú, né? Sem ter, e o texto, Paulo é tão interessante que ele diz assim, e nenhum deles ainda havia nascido para cometer qualquer coisa, fazer qualquer ato, para dizer assim, isso aqui prova que um é melhor que o outro. Não, sem ter feito nada. Já foi dito no ventre da sua mãe, o maior servirá ao menor. Porque Deus amou a um e aborreceu esse outro. Claramente, no plano que os seres humanos serão julgados pelos seus atos. Isso é fato. Então, ainda que o que nos condena em primeira instância é o ato de Adão, nós também seremos responsabilizados individualmente por aquilo que produzimos. Tratando-se da condenação dos ímpios, seus pecados também serão avaliados para que isso acumule juízo. Isso significa que há graus de punição no inferno. Tá? Existem graus. Ou seja, o inferno é uma condena, é um sofrimento eterno. Mas existe um grau. Existe um grau. Então, aí Dantes pode estar certo, né? Não com aquele lugarzinho lá, com um critério que ele estabeleceu, mas é possível que existam infernos dentro do inferno. No que tange, cada ser humano experimenta um inferno, né? Diferente. Assim como também o gozo do céu, ele tem uma experiência distinta. Principalmente no que tange o foro íntimo, a relação do indivíduo com Deus. Eu já citei aqui o exemplo, por exemplo. Se comparar a experiência cristã de Paulo com a nossa é pífia. É pífia. Né? Então, assim, é óbvio que Paulo vai ter muito mais coisa para lembrar e se relacionar com Deus em gozo do que nós.
Tá? Então, nesse aspecto, que eu digo em termos de consciência individual, de experiência com Deus individual. Né? Por isso que eu acho que isso também tem a ver com, de alguma forma, a ver com galardão, que seria o galardão. Né? Mas o que Paulo está dizendo aqui, os homens serão julgados pelas suas obras, é que de alguma forma há uma individualização no julgamento. Cada indivíduo será julgado baseado em seus atos. Tratando-se do crente, seus atos individuais não lhe justifica diante de Deus. Tá? Mas como crente, são atos da graça de Deus em Cristo na vida dele. Então, parece que há alguma recompensa, graça sobre graça, a ideia de graça, né? Da nossa vida. É tanto que você tem vários textos falando sobre isso. Quando Paulo encoraja os crentes, lá em Corinto mesmo, ele diz assim, sabendo que nenhum serviço nosso é em vão, porque em Cristo nada é em vão, né? O próprio Cristo diz, Deus mesmo nos recompensará. Então, mesmo sendo fruto da graça, ou seja, é obra de Cristo em nós e por meio de nós, ele parece destinar recompensas para os nossos atos em Cristo, como salvos, não para nos justificar, mas como justificados. Os ímpios serão julgados em seus atos para aumentar a sua condenação. O crente é o contrário, para aumentar o seu gozo. O galardão, o seu gozo. Por exemplo, alguns se sentem mais felizes em estar na casa do Senhor. Sim. E outros nem tanto. Estão salvos, mas parece que não dão tanto valor. Sim. Pode ser, mas hoje a gente diz, Ricardo, que isso se dá por causa do pecado, né? Então esse nível, essa diferença, se dá pelo fato de que o pecado impede que a gente tenha este gozo, né? No caso do crente redimido, glorificado, ele não terá essa dificuldade de ter um gozo pleno na presença de Deus. O que acho que diferencia é que eu não posso sentir prazer e alegria em experiências que eu não tive. Em Deus, eu acho que todo crente glorificado terá pleno gozo igual, no sentido assim, de desfrutar da comunhão com Deus, de um gozo perfeito, pleno, profundo, sem restrição. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui, compare Paulo com o ladrão da cruz. Quantas experiências não teve? Exato, o outro não teve. Então, Paulo vai ter muito mais coisa do que acessar a sua mente para glorificar a Deus e ter gozo e alegria na eternidade. Aquele outro vai ter um gozo pleno, perfeito em Cristo, mas sem a experiência cristã. Mas isso também seria a determinação de Deus. Sim, mas que dá distinções. Por exemplo, o ladrão da cruz, ele não tem nenhuma experiência cristã. Que experiência cristã ele tem? Mas a grande alegria é que ele olha lá para baixo, né? Ele diz que eu só daqui. Isso! O gozo no seu Salvador é pleno igual a qualquer outro crente. Exato! E essas experiências, até na vida caída, faz diferença. Mas a mesma coisa acontece dentro da igreja. Eu tenho mais alegria em estar junto ao povo de Deus da igreja, eu tenho mais experiências com Deus. Sem dúvida. Eu levo experiência, eu galardão essas alegrias para você. Sem dúvida. É tanto que a Bíblia fala que para as pessoas servirem melhor, a maneira como elas lidam com a experiência que tem com o Senhor faz diferença. Para a maturidade, faz diferença para o gozo, para a disposição de servir. Fala. Por exemplo, a Bíblia diz que não está capacitado um neófito para ser um líder. Então a experiência cristã conta. Então, tratando-se do gozo celestial, da vida eterna, também. E uma manifestação do gozo seria soberania. Ele seria mérito. Não é mérito no sentido de que o homem fez aquilo por merecer.
É que Deus proporcionou na sua providência, o que você está falando, dentro da sua soberania, da sua providência, esse vai ter essa experiência diferenciada com Deus. É graça. Sim, mas é graça. Não, mas aí, nesse caso, ele está falando de alguém que não é salvo. Tá? Esse que não chega ao pleno conhecimento da verdade, é da verdade que salva. Esse aí é um ímpio, não regenerado. Tá? Então, todo crente chega ao pleno conhecimento da verdade. Que pleno conhecimento? Ele tem um pleno entendimento da verdade salvadora. Vai compreender a salvação em Cristo de maneira que é plena, é completa para a sua salvação. Não significa que ele entende todas as informações do Evangelho, que ele apreende todas as nuances da obra da salvação descritas no Evangelho. Pedro vai dizer que Paulo é difícil de ser entendido em seus detalhes, e que alguns distorcem Paulo. Mas ele diz que Paulo recebeu do Senhor, é revelação do Senhor, e nem todo mundo chega assim. Até nessa vida, nem todos chegam à mesma compreensão do Evangelho. Uns vão ter compreensão mais profunda do Evangelho. Só que aí tem um ponto. Essa compreensão profunda vai lhe dar mais benefícios espirituais do que os que não se aprofundam. Entendeu aí? Vai lhe dar mais benefício espiritual. Se você amadurece, aprofunda na sua fé, você vai ter mais benefício espiritual. Se você fica raso na sua fé, você tem menos benefícios. Você tem aqueles que é comum a todos os crentes. Entendeu? Mas existem coisas mais profundas reservadas para aqueles que chegam naquele profundo. Então eu entendo que quando a Bíblia fala de galardão, ela fala dessa distinção em que a graça de Deus vai proporcionar a alguns mais do que outros. Não tenho dúvida disso. Principalmente pela experiência, não é nem pelo que ele fez, é o quanto ele teve da experiência com a graça de Deus. Isso aí é um sofrimento. Mas para isso. O sofrimento é de alegria. Até o sofrimento na graça, nem todo mundo vai experimentar a mesma coisa. Nem todo mundo vai experimentar a mesma coisa. Essa é a dificuldade. Isso é muito pela soberania. Isso é muito não. É determinado pela soberania de Deus. É o caminho que Deus estabeleceu para. É o que ele chama de multiforme graça. É como a graça se manifesta dentro da providência soberana de Deus. Tá? Por exemplo, uns são chamados no início da sua vida, outros são chamados no fim da sua vida. Ele vai ter um tipo de experiência com a graça diferente. Vai levar o mesmo resultado, né? Vai levar o mesmo resultado final. Salvação em Cristo, os benefícios gerais em Cristo. Mas é uma caminhada de experiência diferente com a graça. Hoje nós vemos o profeta Isaías como um grande profeta do Antigo Testamento. Mas na época dele foi só do zero. A vida dele foi difícil. Você vai comparar Isaías, Jeremias com Jonas? Mas Jonas experimentou de graça, de misericórdia? Sim. De uma maneira muito diferente. De que experimentou Jeremias, de que experimentou Ezequiel, de que experimentou Isaías. Entendeu? Então, entendo também que, quando diz assim, julgado pelas suas obras, também não na salvação, mas nos benefícios finais em Cristo, a experiência com a graça também dará experiências, gozo eterno diferente. Assim como no inferno, aí veja, você acha que vai experimentar o inferno do mesmo jeito um indivíduo que não cometeu pecados mais profundos, mais hediondos, que não ouviu falar do evangelho do que aquele que fez? Diferente. Você acha que no inferno Hitler vai ter a mesma consciência do que aquele que não cometeu nenhum tipo de pecado como Hitler cometeu? Não foi um genocida? Entendeu? Então, é nesse aspecto que, no que diz respeito também à experiência com a graça de Deus na eternidade para o crente, tem esse diferencial, sem dúvida. Mas isso é fruto da graça e da providência soberana de Deus, de como a graça atua na vida de cada eleito. É a multiforme graça de Deus. No que tange o resultado da obra da salvação em Cristo,
no geral, a aspectos igualitários. Temos acesso aos mesmos benefícios espirituais, à mesma condição de filhos de Deus, mesmo. Mas o gozo pessoal, ele é diferente. Alguns acreditam que até essas experiências preparam alguns para exercer funções na eternidade. Aí eu já não sei dizer. Tá? Que se isso vai, por exemplo, se o fato de alguns terem sido escolhidos para apóstolos, para profetas, isso já os preparava na eternidade para exercer função, liderança, algum tipo de liderança, que até entre os anjos, né, tem função e papel, né? Todos os anjos são justos e perfeitos, servem ao Senhor, mas tem papéis, né? Um querubim, um arcanjo, tem papéis diferentes. Então, os crentes, mesmo iguais em Cristo, não poderiam exercer funções diferentes na eternidade, que tipo de serviço que não sabemos, não precisar, que tipo de serviço vamos realizar na eternidade. Para finalizar, então, eu quero que os irmãos me ajudem na leitura dos textos, quais são os termos que a Bíblia descreve. Então, a Bíblia, quando descreve esse homem caído em Adão, ela diz que ele está morto espiritualmente. Então, Efésios 2, né, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Então, o que é que Paulo está dizendo aí? Que quando a condição natural do homem é de morto espiritualmente. O morto não pode responder, não pode agir, não pode reagir. Então, por que ele usa essa linguagem de morto? Porque morto não tem qualquer reação com a vida, com os estímulos que recebe. Então, o homem ser descrito morto espiritualmente significa que ele não tem qualquer reação aos estímulos que a palavra de Deus traz para ele. Ele não responde a palavra, ele não responde ao evangelho, ele não responde à voz de Deus, ele não tem sentidos para Deus, ele não tem sensibilidade para com a voz de Deus, para com as obras de Deus. Ele está espiritualmente incapacitado de responder, de produzir, de se dirigir. Um morto não anda, um morto não reage. Então essa ideia, morto espiritualmente. Aí ele faz um jogo muito interessante, diz assim: espiritualmente o homem está morto para Deus, mas vivo para o pecado. Por isso que ele vai dizer que ele está morto em seus delitos e pecados, ou seja, é um morto-vivo, é um The Walking Dead. Ele é um zumbi, é um morto-vivo, ou seja, ele está espiritualmente morto para Deus, mas espiritualmente ativo para o pecado. Ele está vivendo, está andando, falando, mas o que ele está produzindo é pecado. Entendeu? É nesse sentido. Então o que é que ocorre? Quando Jesus salva ele, veja que vai inverter a ordem espiritual. Como pecador, ele está morto para Deus, mas vivo para o pecado. Quando Cristo o alcança, o que é que acontece? Ele morre para o pecado e ressuscita para Deus. Olha que coisa fantástica. Olha como é que inverte. Então, espiritualmente, ele é capacitado e sensibilizado para Deus, e ele é capacitado para resistir o pecado. Então, ele morre para o pecado e ressuscita para Deus. Enquanto, quando o pecador, ele estava morto para Deus, mas vivo para o pecado. Olha como o evangelho inverte. Então, essa é a condição. Então, para que essa condição seja invertida, ele não produz nada. Não é ele que faz, morto não se dá vida. Por isso que quando Jesus vem e ressuscita Lázaro, ele está dando um claro exemplo do que é que ele faz espiritualmente. Sua palavra, aí veja que coisa fantástica. Por que Jesus fez aquele milagre? Aquele milagre era um exemplo claro de como é que ele iria realizar a obra de mudança da condição espiritual do homem. Então, por exemplo, veja se faz sentido o milagre, humanamente falando. Lázaro está morto, certo? Quando Jesus chega lá, ele manda fazer o quê? Tirar a pedra. Mas o que é que ele faz? Ele dá uma ordem para um morto. Ele pega e diz assim: Lázaro, vem para fora. Faz sentido o que Jesus está fazendo?
Humanamente falando, não faz sentido. Então. Por quê? Ele está dando ordem de se movimentar para o morto. Mas por que ele faz isso? Porque ele está mostrando como Deus e Salvador, que sua palavra, aquela que Deus usou na criação para dizer, haja vida, e passa a existir, que a terra produz animais, aves, aquele que diz, haja, venha a vida, o que não existia, ele está dizendo, venha lá. Então, sua palavra para o morto serve, tem poder de ressuscitar o morto. Então ele responde quando o Espírito volta para ele. Cristo traz, pelo poder da sua palavra, o seu Espírito para lhe responder e levantar. Então, quando o Evangelho está sendo pregado para mortos espiritualmente, a palavra de Cristo tem poder de ressuscitar este morto, para ele poder dizer assim, eu creio. Então, quando ele diz, eu entendi o Evangelho e creio, é sinal de que ele já foi ressuscitado, regenerado. Por isso que quando Nicodemos disse assim, eu não entendo o que o senhor está dizendo. Jesus disse, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Tem que ressuscitar, tem que nascer do Espírito, tem que ser gerado pelo Espírito. Tem que ter uma intervenção divina, tem que ter uma obra sobrenatural em você. Então, para mudar essa condição, tem que haver uma intervenção divina. Por isso que a Bíblia descreve o homem como estando morto espiritualmente. Mas também tem uma outra linguagem que a Bíblia usa, que é a escravidão. A escravidão também, ela é uma linguagem muito apropriada, porque ela descreve um homem em uma condição de status social que não pode ser revertido. Ou seja, ele está escravizado, amarrado de uma maneira que ele não pode se livrar daquelas amarras, daquela prisão. Então ele está escravizado pelo pecado. O que significa? A culpa é uma escravidão da qual ele não pode se livrar. A maldição é uma escravidão da qual ele não pode se livrar. A corrupção de sua natureza é uma escravidão da qual é uma prisão da qual ele não pode se livrar sozinho. Ele precisa ser solto. Então por isso que a Bíblia descreve o homem. Vejam aí, Romanos 6, 16 a 23. Outro irmão abra 2 Timóteo 2, 24 a 26. Primeiro Romanos 6, 16 a 23. Não sabeis que daquela a quem vos ofereceis os servos para a obediência, esse mesmo a quem ofereceis os servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque o ora escravo do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, os feitos servos da justiça. Até quando? Até o 23, 16 a 23. Fala como homem por causa da fraqueza da nossa carne, assim como oferecestes nossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade. Assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, temos o vosso culto para a santificação, por fim a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a linguagem de Paulo aí, de escravidão, ele diz assim, olha, antes vocês estavam, todos nós, escravos. Éramos escravos do pecado. Servíamos ao pecado. Colocávamos nossos pensamentos, nossos corpos para servir o pecado. E fomos libertos, veja que a linguagem é passiva. Fomos libertados. Fostes libertados, ou seja,
significa que é uma libertação que foi produzida por alguém. Alguém libertou, que não tinha como reverter. Era uma prisão da qual não se podia sair. Então, fostes libertados, agora como livres, entregue os vossos membros, os vossos corpos para servir à justiça. Então a linguagem é de escravidão. Então, morte espiritual, escravidão espiritual. E por último, obscurecimento de entendimento, ou seja, de total ignorância. Então, uma condição de morte irreversível, uma condição de escravidão irreversível e uma condição de obscuridade, de ignorância irreversível. Veja como é que é descrito em Efésios 4, 17 a 19. Então, Paulo está dizendo que os gentios convertidos não podem mais agir como aqueles que estão no seu estado natural. Ele diz que eles são obscurecidos de entendimento, alheios de Deus e da verdade de Deus. Não conhecem, não sabem, não entendem. Paulo diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Evangelho. Ele não entende, lá em 1 Coríntios ele fala, o homem natural não entende o Evangelho, ele não pode, ele não tem capacidade de compreender. Veja que é uma ignorância irreversível para o portador dessa ignorância. Ele não pode se tornar sábio, ele não pode se tornar entendido, ele não pode dar luz às suas trevas, ele não pode, ele não tem capacidade em si mesmo. Então isso mostra que essa ideia de depravação total é uma escravidão espiritual, uma incapacidade espiritual, uma ignorância espiritual que só a graça de Deus em Cristo pode reverter esta condição. Se ela não fizer isso, o homem no seu estado natural de depravado não pode fazer nada. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente trata a respeito da eleição incondicional. Com base nisso, Deus então elegeu alguns para a salvação.